Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Mobiliza Podcast. Me chamo Rivandra, faço parte do time da Contabiliza João Pessoa. E hoje nós vamos ter um episódio super especial para que a gente possa falar sobre gestão, processos, pessoa e principalmente falar o que mobilizou a nossa convidada a empreender, a entrar também no mundo de consultoria, a entrar nesse mundo principalmente de impactar a vida de empresários, né, de empreendedores que precisam fortalecer a gestão de pessoas, gestão de processos, gestão de planejamento estratégico. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa trajetória e sobre algumas ações que impactam o nosso negócio, né? Então, como empresária também, fala um pouquinho sobre isso. Então, seja muito bem-vindo, Jéssica. Ela vai estar aqui se apresentando, falando um pouquinho, né, sobre ela. Estou muito feliz em receber você. Obrigada, Rivandra. Tô muito feliz pelo convite de vocês, porque vocês, assim, me apoiam há muito tempo, desde a abertura da empresa, né, quando eu ali decidi tomar aquela iniciativa, assim, de vou fazer isso acontecer. Eu lembro muito bem quando eu conversei com o Márcio, ele me ligou para entender um pouco mais qual era a minha ideia e ver hoje, né, depois quase 3 anos aí, 2 anos e pouco, quase 3 anos, a gente está caminhando em novos passos, outro CNPJ também que foi aberto, então eu vou contar isso um pouco mais, né, dessa minha jornada, que vocês participaram, assim, dela, e eu vejo, assim, como foi incrível isso, e tá sempre sendo assessorado, né, tendo esse acompanhamento de vocês, então, maravilhoso. Que bom. Jéssica, me fala um pouco, né, da tua trajetória profissional. Você especialmente tem nos auxiliado também, né? Jéssica é cliente Contabiliza, mas também nós somos também cliente, né? Clientes de vocês. E de fato, nessa jornada foi muito importante, é muito importante, mas obviamente nós temos o resultado da Jéssica de agora, e existem várias experiências, né, que você teve profissionalmente que levou você a chegar até aqui. E me fala um pouquinho dessa Jéssica, né, dessa formação, das experiências que você teve. Foi em que área, Jéssica? Bacana. Eu vou falar um pouco aqui sobre mim. Eu gosto de falar que eu sou a engenheira, né, que hoje está dentro do RH. Sim. Então, o pessoal geralmente acha que eu sou ou de administradora, né, ou da área da psicologia, porque geralmente a gente acha, né, que as pessoas dessas formações são as únicas que trabalham na área de RH e pessoas. Mas eu gosto de falar que não, né, e eu vim da engenharia e o RH, ele acabou me conquistando. Eu descobri, de fato, uma carreira, uma jornada nisso. E eu vou explicar um pouquinho, mas acho que antes de tudo, né, eu sou a Jéssica Bezerril, eu sou formada em Engenharia de Produção Mecânica pela UFPB. Se você me perguntasse há 10 anos atrás se eu iria trabalhar com pessoas, RH, eu ia falar, como assim, loucura? Claro que não. Né, para mim não fazia sentido na época, eu queria trabalhar com linha de produção, com máquina, com processos automatizados, assim, era isso que eu achava, assim, que isso que me brilhava os olhos. Até eu me formar, e antes mesmo da formação, eu estava na época de estágio, trabalhava com consultoria empresarial, apoiava instituições e empresas, assim, na época como estagiária mesmo, e assim, para mim foi uma escola onde eu aprendi e entendi muitas coisas por trás realmente de uma empresa, porque na teoria é muito bonito, né? Quando você vai na graduação, você estuda ali, tudo parece muito modelos certinhos, mas no dia a dia não é assim. E aí foi lá que eu entendi que se eu não entendesse de pessoas, eu não conseguiria ter bons resultados na consultoria ou bons resultados na minha vida. Eu entendia que eu queria crescer. Uma coisa eu tinha assim como objetivo e meta de vida. Eu queria crescer, eu queria ser uma pessoa bem-sucedida. Eu queria trazer bons resultados, não assim de enriquecer por enriquecer, não era isso. Eu queria realmente ter um propósito. Sempre tive isso, assim, em mim, né, no meu coração, desde dos meus pais, sempre trabalharam isso na minha carreira, né, assim, na minha jornada de crescimento mesmo. E eu sempre coloquei isso e eu sempre tive uma fé em Deus, e isso também me moveu a minha trajetória. Então, cuidar de pessoas sempre foi algo, assim, que participou da minha jornada de vida, mas não como jornada profissional, porque aí para mim, de fato, isso era algo muito novo. Então, eu sempre quis trabalhar gerando resultado para algo, mas não sabia como. E aí na consultoria eu entendi que se eu somente entendesse de processo, entendesse de indicador, mas não entendesse de pessoas, as coisas não iriam acontecer. Porque eu fazia um plano maravilhoso, lindo, entregava lá, né, para as pessoas, de acordo com o que eles queriam fazer, e as coisas não davam certo.
Eu ficava, como assim? Se eles sabiam que precisava de né, de apoio, eu fazia o plano, entregava, e aí chegava uma semana depois, ninguém fazia nada. Eu ficava, por que que isso acontecia? Se, tipo, eu tô entregando o remédio para aquela dor e as coisas não iam acontecendo. Eu entendi que não era sobre o processo, era entender sobre como que as pessoas iam ser inseridas naquilo. Uhum. E eu não tinha esse contexto, eu não, para mim era muito sim ou não, era muito assim. Minha cabeça era muito, né, de exatas ali. Ah, por que que as pessoas não queriam trazer o resultado? É porque as pessoas queriam entender o contexto, eles queriam entender o porquê das coisas. E aí eu fui entendendo na prática, né, né, no erro ali, que eu tinha que entender de pessoas. Então, acho que foi ali que começou a minha jornada, que entender que eu precisava entender realmente assim o porquê de trás das coisas, né? Não era sobre o processo, mas era ser como era mais sobre como as pessoas se sentiam inseridas e enxergavam o resultado e como que elas poderiam contribuir ali. E aí começou a minha jornada na área de pessoas, que eu comecei. Aí uma empresa me chamou para trabalhar na área de RH. Eu fiquei, como assim, né? Eu entendo de processo indicador. Vocês querem me colocar no RH? Eu não entendo de nada. E aí foi justamente aí que começou. Foi na empresa que eu comecei a supervisionar uma área de RH. Fui começar a descobrir como que os processos aconteciam na prática mesmo. Aí, claro, fui procurar teoria, fui procurar formação também na área. E aí que começou, assim, a minha jornada na área do RH. E isso já faz aqui um pouquinho mais de 8 anos que eu tô nisso. Trabalhei com a área de tecnologia, fui crescendo, trabalhei na área de business partner, saí um pouquinho daqui de João Pessoa, fui para Belo Horizonte, voltei também. Enfrentei aquele momento, né, de pandemia, com empresa totalmente remota. Então, assim, vários desafios que me fizeram querer, quando eu voltei para cá, para João Pessoa, muito com essa intenção de empreender e de colocar conhecimentos que eu tinha adquirido para empresas locais. Porque as dores, a gente vai falar um pouco mais para frente, né? Mas a principal dor dos empresários que têm pessoas, né, que têm equipes, é de fato fazer a gestão da sua equipe. É fazer com que a equipe tenha clareza, entenda o seu papel, né, que seja motivado, que entregue resultado. Parece tão simples na teoria, mas as coisas não são assim na prática, né? E foi com essa missão que vocês né, da Contabiliza me ajudaram, me apoiaram ali desde a abertura da empresa. É um processo difícil quando você vai abrir uma empresa, porque não basta você ter o conhecimento, né? Mas como que você vai colocar aquilo à venda, né? Como é que você vai vender aquele serviço? Um produto é muito fácil, né? Vou vender um produto. Mas você vender um serviço, tem muita coisa por trás, tem a pesquisa de mercado, tem muita coisa que assim, no início, como todo empreendedor, é desafiador, mas eu nunca desisti, eu fui tentando, fui colocando isso pra frente, aí você testa ali, faz ali, e as coisas vão acontecendo, vão fluindo, até agora, né, quase 3 anos depois que, né, tenho minha sócia, a gente, né, tenho com outros desafios, né, porque um desafio antes era sozinha e agora com uma sócia, e aí eu vou contar também um pouquinho, mas vou interromper, me interrompa um pouquinho, me faça uma pergunta específica, né, mas falando da minha jornada é Sim. isso, né, foi uma engenheira que passou a gostar de pessoas e se encantou e viu nisso uma oportunidade de crescer. Perfeito. E quanto a essa decisão, Jéssica, você falou, né, exatamente que teve a experiência em BH, retornou e já tinha meio que esse insight que, eu quero empreender. O que te levou a isso? A já realmente retornar para João Pessoa, mas já com esse direcionamento de abrir o seu negócio? Perfeito. Eu amo falar disso, gente, assim, especificamente. Eu sempre quis empreender, mas não sabia onde, não sabia como. Meu esposo é da área de tecnologia, então eu sempre achei que eu fosse empreender algo voltado à TI, dependendo dele, assim, sempre achei isso. Mas Deus sempre trabalhou no meu coração. Olha, poxa, coloca aquilo que você sabe como que você pode, dentro do teu conhecimento, da tua experiência, o que que você pode fazer de melhor? E aí é um processo de autoconhecimento, né? Porque você precisa se conhecer quais são os seus pontos fortes, qual que é o teu potencial, que eu, né, tenho de melhor. E eu sei que a minha comunicação, né, o contato com pessoas, isso era o meu forte. E eu fiquei, então, ok, é um caminho, então, a consultoria, que eu já tenho conhecimento. Em quê? Né? Vou focar na parte de empresarial, vou focar na parte de pessoas. Então, foi um momento, assim, de descoberta. E eu sempre quis empreender e eu fui para esse lado. Mas o pontapé, eu acho assim, inicial, que me fez assim, vai agora,
tem que isso acontecer. Foi porque ao retornar para João Pessoa, eu estava trabalhando remoto, meu marido também, e eu passei por um layoff, né, numa empresa de tecnologia. Então, na época de 2023 ali, estavam acontecendo vários desligamentos, e eu fui uma pessoa também que fui desligada por questões de reestruturação. Bastante Não desse foi? tempo do LinkedIn que bombava. Que bombava, era várias listas, né? Várias listas que você divulgar. A empresa mesmo, né? Muitas vezes as pessoas mesmo divulgava. os próprios profissionais de recursos humanos, né? Isso. Com a perspectiva ali de auxiliar, né? Ajudar essas pessoas a se recolocarem, né? Disponibilizavam essas listas. E eu, inclusive, né? Aí eu participei dessa lista também. Na época, né? Você não imagina, caramba, né? Um desligamento. O que você vai fazer da vida? Claro que eu fui ainda atrás assim, vou me recolocar no mercado de trabalho. Mas eu sempre fiquei aquela coisa, eu quero empreender, né? Eu só precisava de empurrão. Então o empurrão já tinha dado. Já tinha acontecido. Tinha acontecido. Né? Não era por mim, já foi. Né? Outros fizeram por mim. Porque muitas vezes a gente não tem essa coragem. Né? E é difícil quando você está trabalhando em outro local, aí você quer conciliar, né? Fazendo uma outra coisa. Dá certo. Mas chega um momento que você vai ter que tomar uma decisão. E talvez para mim, se eu tivesse continuado, né, trabalhando ali no mercado de trabalho normal, provavelmente eu não teria tomado essa decisão, essa coragem de empreender, porque não é uma decisão fácil. Então esse empurrão já foi feito por mim. Então eu falei, agora eu não tenho mais nada assim, eu né, não tenho nada a perder. Eu vou tentar. Se não der certo, eu vou ter orgulho de mim de ter tentado. E aí, tudo bem, se não der certo, ok, volto para, né, mudo, redireciono a minha vida. Mas eu falei, então agora é isso que eu vou fazer, é isso que eu tenho, é isso que eu quero, bora lá. E aí foi essa decisão que aconteceu, né, que não foi dada por mim, mas eu falo, agradeço, porque no momento, né, não vi isso com uns bons olhos, mas hoje eu olho assim e fico, Deus, como o Senhor é bom, né, pelas oportunidades que me tem feito, que me deu lá atrás. E hoje, assim, eu fico, nossa, que caminho incrível. Agora, foi fácil? Não foi fácil. Não é fácil. Eu acho bastante incrível em relação a esse direcionamento em fé, né, Jéssica? Assim, quando a gente coloca também o nosso coração em Deus, Deus, ele sempre direciona. No meu caso, foi um pouco... Eu tive que ter mais coragem, né? Porque realmente eu estava com um vínculo, né? Já estava num cargo de gestão, mas as coisas foram meio que, sabe, o layoff que você passou foi o meu layoff. Houveram mudanças na estrutura, né, de liderança. Então, a pessoa que estava acima de mim havia sido desligada. Entrou uma outra pessoa. Então, as coisas realmente começaram a ter uma certa fragilidade. E algumas mudanças ali eu já não concordava em posicionamento, com aquilo que estava alinhado até com os meus valores pessoais, né? Então, aquilo ali começou a ser para mim um alerta. E Deus já tinha falado comigo a respeito disso, mas havia uma trava em mim de empreender junto com o Márcio. Então, eu fui para a parte de consultoria de RH. Aí eu tinha realmente, ainda nesse vínculo que eu tinha, eu consegui 2 contratos, que realmente eram contratos interessantes. Então, meio que foi assim, uma luz. Não, então vá. Aí tomei coragem, pedi desligamento e fiz essa mudança. Mas para entrar na Contabiliza, já foi o quê? O processo ali de alguns meses de adaptação desse novo momento. E não foi fácil, né? Você, de fato, ter uma estrutura ali de um vínculo específico para empreender são desafios completamente diferentes. Você passa a não ser mais especialista, você tem que ser, na verdade, um grande generalista, não apenas na sua área, mas principalmente quando fala de marketing, vendas, gestão financeira. Basicamente, você é tudo do seu próprio negócio. Então, até você ganhar mais robustez, ali você contratar uma pessoa, você terceirizar, né? Mas no início é você pegar o celular e fazer mesmo, e editar, né? E ter todo aquele processo. Mas, de fato, é todo uma adaptação e uma grande decisão. Não é fácil, né? Quando a gente vira empreendedor, quando a gente vira empresário, a gente percebe o quanto ainda essas pessoas não são tão valorizadas como deveria. É verdade. Né? Falo numa perspectiva de Brasil mesmo.
porque não é fácil. Os desafios e as dificuldades que aparecem, que surgem, são muito grandes. Então, é por isso que Verdade. tem a pesquisa do Sebrae que fala que É. em 2 anos, 80% das empresas fecham. Isso. Porque é exatamente dos primeiros passos que eu tenho certeza que você, nos primeiros momentos, você pensou, poxa, será que vai valer a pena? Uhum. Será que realmente faz sentido? Porque, obviamente, tem as oportunidades, né? Que Sim. vão surgindo, né? Que, hora ou outra, a gente vê ali uma vaga, uma oportunidade. Mas se você não tiver certeza daquilo que você está fazendo, as ofertas, as oportunidades que vão surgir podem levar você a sair ali daquele objetivo que você tinha no início. Porque as dificuldades no início são muito grandes, né? Então, inclusive você que veio de um outro local, né, que já tinha trabalhado aqui na área de RH, mas tinha passado um tempo fora, então acaba que até as pessoas lhe conhecerem um pouquinho diferente, né, Jéssica? Demais. E assim, a questão da reputação, né? Do como Sim. que você é visto, influencia. E no Influencia. início é muito investimento para pouco retorno. Isso. É por isso que desmotiva, né? Muitas vezes o empresário, de que ele bota tanta fé, energia, dinheiro, né? Você deposita muita expectativa. E se você não tiver um plano, né, um planejamento, mas também estar aberto que no início nem toda rota que você desenha ela vai ser aquilo, porque você não tem histórico para mapear que aquele ali é o direcionamento. Você está totalmente no escuro. E aí esse é o desafiador, né? É muito mais pela fé, né? Eu acho assim, pela expectativa daquilo vai acontecer do que algo que você consegue prever. Então, e exige um esforço cognitivo, emocional, né, do empresário, porque acho que a maior luta, ela é essa luta da resistência mental mesmo, de você entender, cara, eu acredito nisso, eu vou continuar, eu não vou titubear. Por mais que todo mundo vai titubear, vai ter aquele dia que você não vai estar tão bem, vai ter aquele dia que você não vai estar tão motivado. E muitas vezes você não vai ter ninguém para te motivar, porque no início, né, é mais Você tem essa sozinho, mais característica só. solitária, né? E você tem que ter uma convicção, uma fé muito grande de que aquilo né, vai acontecer. E realmente depositar fé, energia Uhum. e trabalho, né? É trabalho. No início, Muito você trabalho, falou, você muito faz suor. tudo. Você é o câmera, você é a pessoa que você é a pessoa que faz o texto, você é a pessoa que faz tudo. Você que vende, Que você vende, faz a faz tudo. proposta, aí você, Isso. né, você é E administrativo, você você executa e isso, faz tudo. isso. E não vou mentir que no início, quem me ajudou muito foram vocês, porque vocês também estavam ali, né, com os meus contadores também direcionando e vendo, ó, ali, aqui, sabe? Isso dá muita tranquilidade, deu muita tranquilidade para mim, porque não era a área que eu dominava, e nem hoje eu domino. Eu confio em vocês, né? A gente sempre conversando, sempre trocando, mas é uma confiança de que as coisas estão, né? Você não tá sozinho, né? Só zerado, não tá. Então, assim, para mim isso foi maravilhoso no processo, é você realmente acreditar, é você testar novos serviços, é você também estar aberto a ouvir feedbacks das pessoas, porque no início você vai errar, e a pessoa fala: "Olha, não é esse caminho", ou escuta pessoas certas também que vão te dar um direcionamento positivo de que: "Olha, Jéssica, né, por ali", né, você também lá atrás falou: "Jéssica, ó, aqui é uma boa oportunidade", porque você já estava trabalhando com consultoria. Então, e estar aberto a ouvir essas pessoas que estão contribuindo positivamente, né, para a sua carreira. Então, isso faz total diferença, Faz. né? E provavelmente fez também na sua carreira Demais. também. Até hoje, Aham. assim, é algo que dentro da Contabiliza, independentemente do tempo que você vai tendo, ainda assim a estabilidade ela não existe, né? Que é algo que a gente escuta, né, de Flávio Augusto, e de fato o mundo do empreendedorismo traz muito essa instabilidade, né? Uhum. Porque a todo momento são desafios novos. O desafio que é no começo é mais difícil, Uhum. mas ainda assim, em toda a sua jornada, vai ter momentos em que você, de certa forma, vai estar mais confortável, em outros momentos nem tanto. Aquilo que, como você falou, às vezes você faz um investimento, tem uma expectativa num resultado, mesmo que você já tenha uma certa consolidação, mas ainda assim se frustra com o Sim. resultado, não é bem assim. Por exemplo, marketing, né? Às vezes a gente faz um tráfego, né? Faz toda Uhum. aquela arte, aquele processo, entende, roda, vai bombar. Não, tá muito bom. Tá bom pra gente, né? Mas de alguma forma, aquilo ali não gerou uma percepção de valor para quem tá Uhum. vendo.
Então, é de fato um processo de crescimento, de análise, de teste. Então, você tem que ter uma característica muito forte que é a adaptabilidade. Então, tem que Sim. ser realmente adaptável, principalmente hoje em dia, né, com a inteligência artificial, com tantas coisas mudando. Então, a todo momento, a gente tem que se adaptar a todas essas mudanças. E aí, Jéssica, eu te pergunto, né, você falou um pouco dessa sua jornada no começo, e agora você está nessa perspectiva dessa sociedade, né? Como Perfeito. foi essa parceria que te levou a, eita, Suzane, vamos fazer essa parceria, Perfeito. vamos para Trinity. Me fala um pouquinho aí desse Claro. processo. Conto sim. Conhecer a minha sócia foi assim, foi uma benção demais. E olha, é legal, gente, porque assim, uma coisa que eu aprendi é movimento que gera movimento. Você não vai, as coisas não vão cair do céu, né? Você não vai conhecer pessoas em casa, somente na sua rotina de trabalho, em casa e tal. Não é assim. É realmente se esforçando, é você estando em locais, em ambientes que você vai conhecer novas pessoas, que você vai, aprender. E eu gosto muito de networking, então eu sempre procurei, ao longo do ano passado, assim, acho que foi, algo que eu comecei a investir mais. No segundo ano que eu estava empreendendo, eu falei: "Eu preciso sair um pouco da minha caixa dos processos internos de empresa. Eu preciso estar mais em evidência, eu preciso estar em locais que outros empresários estão, até porque lá que estão os meus possíveis clientes, né. Então parece óbvio, eu sei disso, mas, assim, muitas vezes a gente por preguiça, porque: não vou para aquele outro rodada de negócio, não vou participar de tal coisa". E aí eu me desafiei muito ano passado a isso, a estar nesses locais, e foi assim, em um local de networking que uma outra pessoa falou: "Nossa, olha, Jéssica, conhecendo sobre o teu trabalho, parece muito com uma pessoa que eu conheço". Eu falei: "Ah, legal", tal, e ele vai apresentar você pra ela. E eu falei: "Legal, ele vai me apresentar uma pessoa concorrente, né", eu até pensei assim, sabe, vai apresentar um concorrente pra mim, olha só, né. Aí a gente pensa assim, porque a nossa cabeça fica: "Não, o outro é concorrente". A gente sempre tá num local pra ser tubarão, assim, né, a gente quer ali vender. E esquece que também o relacionamento, né, e olha só, eu sou uma pessoa que falo de pessoas, né, conheço, só que você às vezes tá numa caixa de que é empresário, você quer ganhar, você quer conquistar, tá ok isso, mas não atropelando as coisas, né, existem passo a passo, a conexão, vem antes de qualquer outra venda, né, de uma venda, isso faz parte, né, da vamos colocar, das etapas ali de uma venda. E ele me conectou né, com a Suzane, e eu assim, ela contando sobre o negócio dela, na época ela estava grávida, e ela estava procurando uma sócia, eu na época não imaginei, assim, sabe, com uma sócia, eu não estava imaginando nisso, não estava nem pensando. Mas uma coisa eu sabia, que sozinha eu não ia crescer, assim, sabe, só tudo que se dependesse de mim, as coisas não iriam crescer. Eu iria conseguir talvez acompanhar, talvez até X empresas, mas passando disso, não, eu teria que contratar pessoas, eu teria que ter outras pessoas que agregariam outros conhecimentos do que eu não tinha. E conhecendo Suzane, a gente começou a se conversar e assim, né, muito perguntando: "Qual que é o teu propósito? Qual que é o", né, e a gente conversando assim, a gente viu, caramba, as respostas delas e a minha parecia muito, assim, sabe. E a gente tinha as mesmas metas, objetivos de vida. A gente falou: "Nossa, que legal, vamos conversar mais, tal. O que a gente poderia unir esforços então?". Parceria, né, a gente pensou: parceria". Então a gente começou a fazer projetos, juntas, e cada uma ainda com seu CNPJ, as coisas foram funcionando, a gente viu que a gente se complementava em muitas coisas, muitas áreas, né. Ela tem um formato, uma forma de ser, eu tenho uma outra forma de agir, só que as coisas não é que se batiam, não, elas se complementavam. A gente se complementava em outras áreas. A gente falou: "Nossa, que legal", e a gente começou a fazer uma análise comportamental também nossa, aí a gente fez, aí ela também trabalha, né, com uma metodologia muito legal de pontos fortes. A gente ficou: "Nossa, a gente parece", sabe, aí a gente via assim: caramba, que legal, ó, se complementa aqui". E foi assim que a gente começou a trabalhar, aí fomos colocando um projeto unido, e foi onde surgiu a Trinity, muito mais com o sentido de projeto, ainda não como uma empresa, e a gente teve clientes, a gente foi crescendo ali, e aí quando virou o ano, a gente falou: "Vamos fazer isso acontecer junto, porque não dá para cada uma olhando para uma área, cada olhando, assim, para uma empresa, a gente não vai conseguir dar a vazão com a energia necessária para a mesma empresa". E aí foi quando a gente abriu o segundo CNPJ, né, assim, dessa vez como sócias,
E aí, desde janeiro foi mergulhado, assim, de cabeça, com um novo projeto, com um novo desenho de estrutura, com novos serviços, porque como sócia eu consegui, agregar outras atividades também para a empresa, ela agregando essa área financeira, na qual eu não tenho expertise, mas eu também agregando em outras áreas na qual eu tenho expertise, e aí assim a gente foi se complementando, estamos encerrando, né, acho que o 4º mês agora, né, do ano, e assim, olhando o nosso planejamento estratégico, olhando todas as metas que nós colocamos, assim, a gente vê, caramba, que legal, sabe? Você sabe aquela coisa que você 4 meses atrás você desenhou e as coisas, algumas metas ultrapassaram, outras não tanto, mas as coisas acontecendo com alinhamento, com time. Aí, assim, é outra coisa, É outra é outra visão e é outra Jéssica nesse momento, Uhum. podendo contar com uma pessoa, né, tendo uma parceria e não deixando mais de ser assim, né, estando mais num ponto isolado como Sim. empreendedora sozinha, mas sim com outra pessoa para poder contar. E o que tu considera, assim, que mais teve de evolução, assim? Foi o processo de resultado? Foi essa questão de você conseguir ali compartilhar o processo de desafio? Qual a tua visão, assim? Quais foram as maiores mudanças, né? De realmente ter uma sócia? Perfeito. Acho que foi em todas as áreas. Acho que é primeiro de você compartilhar, de você ter alguém com quem conversar e dividir a carga, assim, a carga de decisão. Claro que a gente também teve que olhar, assim, qual o perfil de cada uma, que cada uma poderia contribuir da melhor forma. Então a gente separou as áreas que cada uma tomaria conta e também faria uma gestão direta do time. Para não ficar aquela coisa, o time se reportando às duas e não ter uma liderança ali específica. Então, a gente definiu isso bem no início. Claro que durante esses meses a gente também teve que redistribuir as atividades, que a gente percebeu que uma talvez ali tem consegue acompanhar mais aquela área, a outra naquela área. Então, a gente também a gente reorganizou um pouco da estrutura. Então, acho que é isso, é você não ficar bitolado a fazer uma coisa só, seguir aquele plano. O plano é É mudado, mudar. é, mas você ter um alinhamento, você ter uma clareza, ter alguém para conversar. Então, ao longo do processo, a gente faz muitas reuniões semanais, eu quase diário. Era para ser diário, mas muitas vezes não consegue fazer. Mas a gente sempre manda uma mensagem, um WhatsApp, mas semanalmente a gente se reúne, mesmo remoto, para poder ver como é que foi o saldo da semana. Não só questão financeira, né? Que também isso é bom, mas o que aconteceu, o que que não foi, o que que foi bom, o que que não foi bom, quais as decisões que a gente teria que compartilhar, ou se teve alguma uma questão, né, um BO que aconteceu, vamos tratar. Então, assim, essa proximidade e de você contar que cada uma ali está contribuindo para o mesmo objetivo. Então, a gente fez isso, a gente desenhou o nosso objetivo. Era isso, pronto. Então, tudo que ou se eu vou fazer para um caminho e ela também pensar na forma diferente, a gente tem que primeiro se convergir e decidir qual que é o melhor, assim, o que a gente vai fazer para obter o melhor resultado. Então, a gente definiu papéis, e acredito assim, a principal ponto foi ter alguém com quem compartilhar e para dividir a carga, Dividir a sabe? carga. E falar também assim, ó, epa, volta para cá, tu tá pensando diferente, sabe? E você também tá aberta a feedback. Claro. Muitas vezes fala, ó, peraí, não tá assim, vamos fazer isso. Vai haver discordâncias no processo, mas como eu falei, se é o mesmo objetivo, tem o mesmo propósito, as coisas caminham. Já tá Já, meio caminho meio andado, caminho. né? Quando a gente fala de sociedade empresarial, acho que nas empresas existe uma grande problemática, né? Muitas, gostei de você, né? Ou até mesmo é meu amigo, é meu familiar, vou abrir um negócio com você, e é onde muita coisa tende a dar problema, né? Isso porque não é feita essa avaliação, por exemplo, que vocês fizeram, né? De alinhamento de propósito, alinhamento de habilidades, de competências, né? Dentro de uma sociedade, não necessariamente precisa ser igual a pessoa, né? Não. Pelo contrário, eu tenho que ser complementar, né? Até na perspectiva nossa, né, da Contabiliza, né? Hoje a gente tá, eu, Márcio, e Vinícius, né, na gestão operacional. Então,
são perfis muito diferentes, né, Jéssica? A Jéssica Eu conhece conheço. muito bem. São perfis muito diferentes, né? Então, Márcio, ele é aquela pessoa que, de fato, é o relacionamento e vendas, né? Então, ele Uhum. sempre, na trajetória profissional dele, ele foi vendedor, né? Então, fez ciências contábeis, então achava que nunca mais iria lidar com vendas, né? Mas, pelo contrário, só formou ele para o que ele viria a ser, né? Então, hoje, nessa perspectiva de vendas, ele está muito à frente. Eu, né, gestão de pessoas, essa parte assim de planejamento, o pessoal acha que eu sou administradora. Não, gente, sou psicóloga. Mas essa área, de fato, me levou a performar muito, porque nas experiências profissionais que eu tive, eu fui muito solicitada, o meio mesmo me direcionou muito ao planejamento estratégico, a gestão de indicadores, a parte, de fato, de gestão de negócio. Então, como business partner, né, também tive que atuar muito, olhando o negócio para trazer um RH estratégico. Então, opa, né, me formou demais para o que eu vinha executar com a Contabiliza. E Vinícius, de fato, é o que atua diretamente na parte de operações. Então, ele garante que todas as obrigações acessórias, que tudo aquilo que o cliente precisa, seja executado dentro da conformidade legal e dentro ali do que realmente precisa ser feito. Ah, precisa automatizar, então vamos estudar o que a gente pode automatizar, então ele está à frente. Mas que bom que a gente tem essa complementariedade. E muitas vezes o empreendedor, né, o empresário acha que é só um conhecido porque vai ficar mais barato, então eu vou ali, fulano, entra como meu sócio. E aí daqui a uns anos isso vai virar um grande problema. E não é uma ou duas pessoas, são diversas pessoas que a gente conhece que fizeram a sociedade, fizeram a parceria e não tiveram êxito, pelo contrário, tiveram um problema foi na justiça. Porque aí depois vira um grande problema. E às vezes a pessoa nem, inclusive, não quer nem cumprir o seu papel e responsabilidade, né? Então, como você vê, assim, Jéssica, ou quais as dicas que você dá para quem está nos assistindo, para quem está empreendendo, como ter assertividade nesse processo de escolha, né, de sociedade? Para mim, o primeiro passo é alinhar objetivos, alinhar propósitos. Primeiro também, por mais que seja família, eu conheço a pessoa, o meu esposo, tal. Mesmo que seja alguém bem próximo, procure alinhar o objetivo de cada um. Anote, mesmo que seja no papel, assim, anota você ali o teu propósito, eu anoto aqui. Qual que é o teu objetivo com a abertura dessa empresa? O que que você espera daqui a 3 anos, 5 anos? Não pense só no momento atual, porque muitas vezes a gente pensa no momento atual, mas quando você vai ver, depois 2, 3 anos, cada um pensa de uma forma diferente. Um queria vender empresa, outro quer crescer e quer ter mais clientes, outro quer abrir outra unidade. Então coloca esses sonhos no papel. Né, o que que você espera? Não, é crescer, né, não só crescer financeiramente, mas é expandir a empresa, tal. Então pense, anote. Eu sempre gosto disso de uma forma individual, para depois cada um ler e falar, porque é fácil na hora você falar: eu quero isso", é o outro: eu também". Mas quando vai ver não era isso. Então acho que alinhe os objetivos, é o principal ponto, conheça um ao outro, vê se a pessoa realmente, assim, é uma pessoa que vai contribuir? É uma pessoa que tem as competências necessárias para me ajudar? E se a pessoa talvez não for, se vocês forem muito idênticos e vai ter, né, vai bater cabeça, Isso. talvez não é o caminho mais certo, talvez é melhor trabalhar com parceria, somente, né, vamos cada um ter uma empresa e a gente trabalha junto em projetos específicos. Então seja estratégico para entender que uma sociedade é igual um casamento, né, você está ali abrindo um negócio junto com a pessoa, vocês vão ser corresponsáveis pelo aquele resultado, dando certo ou dando errado. Na riqueza, na tristeza ali, né, em qualquer cenário, aquilo ali tem que acontecer. Então, pense bem, teste antes, pronto, antes da gente abrir o CNPJ mesmo juntos, abrir, né, entrar de cabeça com a Trinity, a gente testou um projeto iniciante, a gente foi em várias empresas, a gente colocou aquele nosso serviço, e viu que como ela trabalhava, como eu trabalhava, a gente viu a qualidade da nossa entrega e viu: "Epa, agora dá certo". Pensamos igual, né, temos claro, não é idêntico, mas a gente tem o mesmo propósito, a mesma forma de trabalhar. E assim funcionou. E a comunicação, que eu acho que comunicação é um dos principais pontos. E por mais que eu fale: "Sócia, é óbvio, tem que ter comunicação". Mas muitas vezes
o óbvio precisa ser dito. A gente não sabe se comunicar, não sabe deixar bem claro o que eu quero, sabe, os limites. Então, ou se é uma pessoa, ela muito mais gosta de trabalhar à noite, a outra não, é mais pela manhã. Se você não se comunicar aqui, ó, quais nossos horários de trabalho, vão para as 6, pode dar um problema. Uma coisa simples pode virar um problema. Então, Uhum. acho que é conversar, se comunicar, se conhecer. Sim. Você falou sobre essa perspectiva do planejamento estratégico, né? Estamos exatamente no quarto mês, né? Finalizando o quarto mês do ano. Então, tem muitos capítulos, né, de Sim. 2026. No entanto, todavia, né, existem caminhos e resultados que a gente percebe, poxa, talvez não é bem por aqui, né? Uhum, Quais são as metodologias, quais são as ações que vocês fazem para tanto na empresa, né, de uhum, vocês, mas também junto às empresas que vocês fazem consultoria, para exatamente visualizar se o caminho, o resultado, a entrega que aquela empresa está uhum. faz sentido para aquilo que eu tenho como objetivo, tá? Então, de forma geral, quais são as ferramentas, o que é que você direciona nesse sentido, Jéssica? Show. Vou falar aqui que eu uso também lá na empresa, né? Na Trinity, nós utilizamos muito a metodologia das OKRs, que, né, a gente também utilizou com vocês. E é uma metodologia que eu acredito muito porque ela é uma metodologia mais simplificada. Você não precisa de muitas coisas para poder criar um planejamento estratégico. Claro que eu gosto também de sempre colocar ali, revisar, né, os valores, missão e visão, essa parte mais, vamos colocar, da filosofia da empresa. Mas falando dos objetivos mesmo, planejamento estratégico seria, né, o modelo de negócio, que aí você vai revisar também né, toda a parte do e colocar quais são os objetivos que você quer para aquele ano. Eu gosto de usar muito na metodologia OKR. Eu gosto porque ela é rápida, ela é ágil e em curto tempo você tem entregas para fazer, para acontecer. Eu não gosto muito de fazer metas somente anuais, porque fica muito longe, muito distante, parece aquela coisa: "Ah, vou deixar para depois, que depois eu corro atrás". Eu gosto muito de fazer sprints de três meses, né, então quatro sprints ali no ano, ou pode se usar também 3. O tempo depende muito do formato da empresa. Mas lá na Trinity nós usamos, né, por quarter, então a cada 3 meses a gente tem metas para bater. E tentar enxugar com 4 objetivos ao longo do ano, para a gente poder verificar o que a gente está avançando ao longo do ano. Então nós utilizamos ela e geralmente nós também utilizamos os nossos clientes. E é uma metodologia rápida que a gente consegue ter uma, claro, não é fácil de fazer, não é, né, existe todo um passo a passo que a gente também faz com a gente, porque é aquela coisa, a gente quer também que os outros façam, mas a gente também faça também. Então a gente faz, a gente revisa, a gente faz reunião, faz mensalmente apresentação de resultados. Então é isso que a gente trabalha com o nosso cliente também, faz, até para poder ver o que pode ser mudado, porque como usuário você sabe, né, coisas que podem ser ajustadas ali no processo. Então nós utilizamos ela, e revisamos ali mensalmente. Eu acredito muito que, assim, para mim o que eu gosto muito de usar as OKRs é que ela foca muito na comunicação com os colaboradores, com a equipe, não uma centralização somente para sócio. Que é muito fácil, né? Quando empresas até um pouco maiores, quem centraliza ali é somente o sócio que faz. Eu só eu que sou responsável pelo planejamento estratégico. Você sim, como sócio, você é o responsável pelo resultado da tua empresa. Mas se você não delegar ali aquelas grandes metas em metas menores, onde as pessoas da tua equipe vão contribuir para aquilo, você vai centralizar tudo e as coisas não vão acontecer na velocidade que você espera. Então, nós utilizamos os OKRs, nós distribuímos as metas para os setores, então eles sabem o que eles precisam fazer, quais são as entregas e o que a gente precisa e a gente monitora, né? Então, assim, acompanha, que acho Uhum. que é o principal ponto de um planejamento estratégico que falha é falta de acompanhamento. Não é nem só o plano está sendo feito. Então, assim, a gente foca muito no acompanhamento com a gente e com os nossos clientes, de estar verificando, estar entendendo e ver se tem que ajustar a rota. Porque se você ajustar a rota, vamos ajustar. É melhor ajustar no início do ano e não esperar, né, acontecer lá em novembro, dezembro, você vai ajustar algo que não Exato. dá mais para você voltar atrás. E infelizmente, eu acho que tem essa característica, né, que as pessoas gastam muito tempo fazendo esse planejamento, né, às vezes ali no final do ano, para iniciar o ano com o planejamento, mas infelizmente a execução às vezes acaba não acontecendo. Então não adianta eu planejar
tenho um planejamento estratégico lindo, maravilhoso para apresentar para minha equipe quando esse acompanhamento não acontece. E eu gosto sempre de falar que planejamento estratégico, né? Planejar, na verdade, né? Tirar o nome estratégico parece até uma coisa bonita e uma coisa para empresa grande, né? Mas, na verdade, planejar de forma que eu pense nas melhorias que a minha empresa precisa em todas as áreas, né? Então, se você analisa para vendas, você vai ter ações de melhoria. Se você vê atendimento ao cliente, você vai ter ações de melhoria. Se você vê a perspectiva financeira, vai ter ações de melhoria, independentemente do porte. Então, às vezes, o empresário ele pensa, mas minha empresa não tem, sei lá, 50, 100 colaboradores, minha empresa ali é pequena, mas saiba que se você parar um pouquinho e pensar em melhorias, você vai ter um plano. E não adianta também ter esse plano, você tem que passar a executar, né? E para que eu possa executar, o acompanhamento ele é fundamental. Então, por isso que eu também gosto muito das OKRs. Tem feito muita diferença nesse ano na Contabiliza, muita mesmo, Jéssica. Assim, agradeço demais, porque de fato, a gente tinha uma perspectiva apenas do indicador operacional, então a gente tem as metas lá, eu acompanho, que já faz muita diferença, porque querendo ou não, quando eu já tenho o mínimo, né, tenho a minha meta e acompanho se eu estou batendo ou não, eu crio ali as ações de melhoria, mas existe um além, existem projetos, existem outras ações, existem outras frentes que eu preciso melhorar. Então, a OKR tem trazido isso pra gente, só nesse primeiro ciclo agora do primeiro trimestre, a gente conseguiu fechar o ciclo muito bom, assim, foi algo muito bacana a gente perceber o que a gente conseguiu construir em 3 meses. Então, imagina, né? Até quando eu chegar no final do ano. E isso é através de quê? De metodologia, né? A gente não só gastou tempo planejando, a gente também tem gastado tempo executando e acompanhando esse resultado. Então, faz muita diferença. E, de forma geral, Jéssica, assim, em relação às empresas, assim, quais são o mínimo de indicador que as pessoas precisam monitorar para perceber ali a evolução ou não do negócio da pessoa? Perfeito. Eu gosto de colocar, assim, pelo menos, grandes indicadores ali, toda empresa. Eu gosto muito do modelo do BSC, né, que é o Business Scorecard. Ele é mais para, ele também, ele separa de que você precisa analisar 4 perspectivas toda a empresa. E mesmo utilizando os OKRs, isso puxa também quando eu vou olhar para os indicadores. Então, por mais que cada empresa vai ter os seus objetivos, né? Cada empresa tem a tua perspectiva de, assim, qual que é o que eu quero, que ele espera, né, crescer naquele ano. Mas sempre vai ter uma perspectiva que ele vai estar dentro da área financeira, né? Seja que entenda a parte comercial, né, de trazer novos negócios, né, de fechar novos clientes. Então, sempre vai ter alguns indicadores para a área financeira. Então, você olhar realmente não só a questão do faturamento mensal, mas se você olhar a lucratividade, porque você tem que olhar a questão dos custos, não somente do que está entrando, mas o que está saindo, quais são as fontes, né, de receita e as fontes de custo. Então, essas são as principais, para tu tá vendo se aquilo que está mirando está trazendo lucro. Então, a lucratividade, então são os indicadores ali financeiros, de churn também, né, de clientes que estão saindo, né, ou se é uma empresa, né, de produtos, né, físicos, né, o quanto você tem vendido, o quanto que tem ali não tem vendido, o que está no teu estoque. Então, esses indicadores que estão mais na perspectiva financeira e comercial. Outra seria a parte da satisfação do seu cliente, né? Como é que ele está ali, como está sendo a experiência, a jornada, né? Se é uma empresa de serviço, se for uma empresa de produto. Também, os seus clientes estão falando de você, o que eles estão falando do seu produto, tá indo bem, o que você pode mudar, quais são novos produtos que você pode lançar, ou novos serviços que você pode lançar, oportunidade de mercado. As pessoas muitas vezes não olham muito para concorrente, mas não olha para um cenário mais azul, né, o oceano azul, olhar para novas oportunidades. O que tá tendência no momento, o que eu posso aproveitar com tecnologia. Então, acho que é você colocar isso, né, e também pontos de inovação, olhar para fora, olhar para coisas que você não só faz agora, o que você pode olhar para fora. A outra perspectiva é olhar para a parte a parte da operação, parte operacional. Então, aí você vê se a tua operação está com qualidade, quais são os processos que você, né, acontece, tem muito retrabalho. Então, olha para a parte de processo, de como é que você faz o serviço ou como que você produz o teu produto. O que que você pode otimizar dentro dos processos. Então, aí teriam vários indicadores, depende do negócio mesmo, mas de você ver realmente retrabalho, qualidade,
eficiência, como que você pode fazer melhor, né, com menos custo ou de uma forma mais rápida. E a quarta perspectiva, que aí eu coloquei por último, né, mas ela não é mais, né, é também uma das mais importantes, que é o pilar de pessoas, que aí seria esse pilar de aprendizado, o pilar de olhar realmente para as pessoas, como que está sendo a qualidade do serviço, como que as pessoas estão entregando aquele serviço. Aí você pode medir, claro, também a satisfação das pessoas, porque não só olhar para o negócio, mas olhar para quem faz o negócio, quem executa, né, o processo, quem está ali por trás vestindo a camisa da empresa. Mas eu talvez não tenha colaborador na minha empresa. Tá, então você coloca você, né, e perspectivas futuras de que você quer crescer e colocar pessoas ali para isso também. Mas empresas que têm uma equipe, tem que monitorar, tem que olhar para dentro. Olhar para desenvolvimento, para formas né, de aprendizado e evolução das pessoas, formas que você pode promover também as pessoas e efetivar, né, a estagiária, que você pode fazer para crescer. Porque se teu objetivo é crescer, você não vai crescer sozinho. Não vai só crescer com o IA. A gente de IA também Exato. está ali, mas você vai ter que ter pessoas que vai estar fazendo Isso. aquele serviço. Então, como é que você tem trabalhado para o desenvolvimento do seu time a Uhum. longo prazo, a curto prazo? Então, seria indicadores para esse pilar. E aí fecharia os 4 pilares, mesmo trabalhando também com as OKRs para conter, né, tudo isso, todo negócio vai passar por essas perspectivas. Uhum. Perfeito. Jéssica, para a gente, né, finalizar o nosso bate-papo, por último, né, pensando um pouco sobre essa questão que a gente falou aqui, até nessa experiência que eu trouxe, mesmo eu tendo a minha experiência, né, profissionalmente falando, dentro da área de RH, e até mesmo, né, às vezes ali facilitando um planejamento estratégico, porque o RH está diretamente inserido nesse processo, realizando algum processo ali de indicadores, mas faz muita diferença quando você tem um parceiro que consegue facilitar essa demanda, né? Eu gosto de falar que, obviamente, a gente busca ser generalista, saber um pouquinho de tudo, mas existe um momento do negócio que eu preciso enxergar que, peraí, eu preciso de alguém para me Uhum. auxiliar. Seja contratando uma nova pessoa, seja, de fato, terceirizando, né? Contando com um parceiro. Então, você falou um pouco dessa jornada, né? A gente comentou aqui sobre essa questão de sociedade, falamos um pouco sobre essa jornada empresarial e falando especificamente sobre parceria estratégica, né? De forma geral, como um empreendedor ele pode visualizar que ele está tendo um gargalo e o gargalo é ele mesmo, né? Ou seja, ele chegou na tampa e essa tampa é ele mesmo, né? Às vezes ele quer fazer tudo, ele quer ser tudo, ele é o centro do negócio, quando o negócio já chegou, já cresceu, Sim. que ele tem condições de conseguir um parceiro estratégico, mas ele resiste. Então, de forma geral, assim, qual a importância da gente perceber que é importante a gente contar com novos parceiros, com novas pessoas, contratar novas pessoas para o nosso negócio, para que isso eu consiga ter mais escala, eu consiga ter um resultado melhor. Perfeito. Acho que o melhor indicador é olhe para a sua agenda. Como é que tá a distribuição das suas atividades? Você tem conseguindo ter tempo, né, ter tempo para pensar em qualidade, pensar em inovação, pensar, sabe, será que ou não, só a tua agenda tá só em execução, operação, você não tá conseguindo olhar para nada, nem tempo muitas vezes nem para conversar com o cliente para saber se, né, o serviço, o produto tá bom. Então acho que o primeiro indicador é isso, você tá vendo que tá na tampa, igual você falou, tá gargalado, tá lotado, já passou do tempo de você pensar em contratar, né, ou de você terceirizar aquele serviço. Ah, geralmente a gente como empresário, a gente sabe, quando o negócio tá apertando o calo ali, tá apertando, você não tá dando mais conta das coisas, tá vendo a empresa ficar estagnada, você não tá tendo tempo também de estar em rodadas de negócio, sabe? Não tá tendo tempo de vender o seu negócio, tá em locais que é onde as pessoas vão ver você. Então ali, gente, você já tá ali, tá gargalado, você precisa contratar pessoas, mas aí como? Acho que o maior desafio é isso. Eu quero contratar, mas para aonde? Porque muitas vezes o gestor não tem um olhar, assim, estratégico, aonde que eu vou colocar, qual que vai ser a área, ou e o que que vai ser aquela atribuição daquela pessoa. Muitas vezes tem um receio de passar, de saber se a pessoa vai dar conta ou não. Uhum. Então, olhe para o seu negócio, olhe assim, primeiro, autoconhecimento.
quais são as caixinhas que você precisa estar. Porque aquilo ali vai ser essencial para a entrega do teu serviço ou do teu produto. Ah, é a área comercial. Ali, Jéssica, comercial eu faço melhor que todo mundo. Beleza. Então, o que que você pode terceirizar? De uma forma assim, outra pessoa pode fazer, na operação, na entrega, ou é no comercial mesmo, ou no marketing. Então, analise o seu negócio, analisa como se fosse uma pessoa de fora. Mas eu sei que é difícil, porque a gente tá ali e a nossa emoção tá depositada na nossa empresa. E aí, muitas vezes, a outra pessoa, uma pessoa de fora, que não vai ter a emoção, né, o coração ali, vai conseguir olhar de uma forma muito mais racional. Então, eu também vejo que até a gente mesmo, tem pessoas que também nos assessoram. Porque quando a gente está dentro, é emoção É. também. Então, outra pessoa, então mesmo sabendo de negócio, você precisa contar com outras pessoas que vão olhar para o seu negócio e vão, sabe, olha, vai por esse aqui, vai por esse lado, ou construir junto com vocês e extrair de você aquilo que estava dentro de você e você não pensou. Isso. Então, sempre contem com pessoas que vão te colocar para frente, pessoas que tenham essa expertise para isso. Então, contratar uma consultoria, né, isso assim, eu acredito que ela é ideal, mas, não consigo agora, mas eu quero contratar uma pessoa pelo menos para poder tentar, né, tirar um pouco mais dessa carga que está comigo. Olha para o teu negócio, pensa quais são as áreas que a pessoa pode, né, aproveitar. Pense no mercado, assim, quais outras oportunidades que você tem, quais outras pessoas que podem vir te ajudar, ou se é uma parceria, ou se é um sócio mesmo que pode vir, talvez não um concorrente seu, que pode virar um sócio seu, igual aconteceu comigo. Então pense em novas possibilidades, pense um pouquinho mais fora da tua zona de conforto. Acho que essa é a minha primeira, assim, principal dica. E contem com pessoas que vão te apoiar, sabe? Então, às vezes a gente pensa muito ali somente no faturamento, mas tá apertado, vou contratar alguém. Mas se você também não pensar em contratar alguém, você não vai crescer. Isso. E às vezes é exatamente nessa decisão que muitas vezes você, obviamente, né? Contratando a pessoa certa, tendo um parceiro estratégico certo, você vai conseguir, às vezes, ter um novo tipo de resultado, né? Então, é o Isso. movimento que gera Que gera movimento, movimento. né? E assim, você falou algo, Jéssica, que de fato é importante. Ter essa assertividade é por isso que a gente fala, né? Por exemplo, contabilidade, né? Agora puxando, né, o meu peixe, né? Não adianta apenas a gente ali cumprir nossa obrigação legal, né? Eu falo muito isso dentro, a gente conversa muito sobre isso, para que a gente possa ser um parceiro estratégico, porque é isso que o nosso cliente ele precisa. Ele Sim. precisa desse auxílio. Então, a Contabiliza, a nossa missão não é ser apenas uma contabilidade, mas sermos um parceiro estratégico, estar vinculado muito ao nosso propósito de fato desburocratizar o empreendedorismo, porque empreender não é fácil. Uhum. Então, se eu sou uma contabilidade estratégica, consultiva, que sento com o cliente, entendo, estou junto nessa jornada, ele já vai ter, né, um grande apoio, né? Mas, se ele, obviamente, só pensar, vou para qualquer contabilidade, ou até mesmo pensar em apenas ter e não saber quem escolher, a mesma coisa numa consultoria, a mesma coisa quando você contrata um funcionário. Não, eu só preciso de uma pessoa para atender. Perfeito, mas como é essa pessoa? Uhum. Essa pessoa, ela tá vinculada àquilo que você espera, e não é a pessoa perfeita não, tá? Porque isso não vai ter. Eu tenho que desenvolver as pessoas, eu tenho que pensar também no investimento que eu vou fazer, no acompanhamento. Não se trata disso, não existe perfeição em ninguém, mas existem pessoas que verdadeiramente estão disponíveis ou abertas para esse processo de desenvolvimento. Então, ter as pessoas certas realmente faz muita diferença. Então, se você precisa, né, de consultoria também na área, assim, de gestão de pessoas, gestão empresarial, Jéssica, né, Suzane, junto com a Trinity, realmente é alguém que a gente pode falar, não apenas como cliente, mas principalmente como parceiros da Contabiliza. Esse ano tem feito muita diferença os resultados que a gente tem tido no nosso negócio, e a gente percebeu que tínhamos um problema, né? De pensarmos apenas nós três, muitas vezes, nessa análise do que era o planejamento. Então, ter elas fez muita diferença.
Então é isso. Jéssica, Obrigada. quer falar alguma coisa para a gente finalizar? Eu estou muito honrada por esse convite e assim, né, assim que você falou da Trinity, da nossa empresa, que essa também ter vocês como parceiros, Sim. assim, tem sido fundamental lá atrás, como era só eu, Jéssica, e agora também como Trinity, vocês continuam, né, nos apoiando, incentivando e trazendo, assim, uma tranquilidade que a gente está sendo cuidado. Então, isso nos dá, vamos colocar assim, a nossa energia está voltada agora para a nossa operação, né? Então, os bastidores, né, a parte contábil e financeira, a gente sabe que tá com vocês e está sendo bem cuidado. Então, isso traz uma tranquilidade para a cabeça do gestor. Então, essa decisão de você escolher uma contabilidade certa, ela, sim, é fundamental para todo o negócio. E agradecer esse momento, foi muito bom compartilhar aqui um pouco, né, sobre mim, conhecer mais também, né, sobre você. Coisa boa. E agradeço, assim, esse convite para os próximos momentos também que a gente, né, Sim, vai com estar cada vez mais certeza. juntas. Então é isso. Se você gostou, né, desse episódio, né, que você compartilhe com seus amigos, empresários, empreendedores, que eu tenho certeza que vai fazer a diferença. E claro, né, se você precisar, conte conosco da Contabiliza, que com certeza nós vamos auxiliar você na gestão e assessoria contábil completa. Nos siga nas redes sociais para que você também possa estar acompanhando um pouco mais dos conteúdos. Temos reforma tributária, temos várias legislações aí sendo atualizadas e nós da Contabiliza estamos sempre atentos para aquilo que vai impactar o seu negócio. E até o próximo episódio.